Provações, privações, provocações oprimiram a paz, a minha paz, mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos me cercaram, e em nenhum momento os anjos me abandonaram. Eu sei, não foi fácil e ainda não é, mas em oração, meu Deus, me enche de fé. Hoje sei que o caminho é difícil, mas minha mente renova-se em Cristo e em mais ninguém. Hoje sei que o deserto com Deus é oásis, e oásis sem Deus é miragem. E ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. Obrigado, Gil. Agora saiu. Eu queria fazer uma oração antes da gente começar. Pode ser? Querido e amado Pai que estás nos céus, muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para ouvir a Tua Palavra. Queremos que, por favor, o Senhor esteja aqui conosco, como já está, permaneça nos conduzindo, nos orientando, que Teu nome possa ser louvado, que o Senhor possa me usar para falar a mensagem nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Para quem não sabe, a Fê e eu somos os líderes de lar e família aqui da Igreja de Quadra. Vou falar sobre famílias. Ou tentarei. Uma família verdadeira é o título do sermão. Família verdadeira. Essa semana eu lembrei de um episódio que o Bruno contou semana passada, antes da gente entrar na reunião pelo Zoom. Ele contou que um dos meninos dele tinha levado uma picada na mão de uma abelha. E ele me contou ali que quando a gente pega a abelha, tal, depois que leva uma ferroada e passa ela aqui, desincha, tal. Quase consegui pôr em prática o que você falou, Bruno. Faltou um detalhe. Eu não consegui achar a abelha a tempo. Segunda-feira eu fui abrir trilha no meio do mato lá em casa. E teve um pedaço específico que eu abri de uma forma muito mais rápida do que os outros. Eu cheguei num determinado momento, tinha uma árvore do lado, e eu sempre ia olhando assim para ver se não tinha nenhum bicho, né? Mas eu meti o facão embaixo assim, e veio uma abelha, bem com vontade, sabe? E eu saí correndo, né? Esse pedaço ficou bem mais aberto que os outros pedaços, assim, não precisei nem do facão para abrir a trilha ali. E eu não achei a abelha, mas eu sei que quando eu punha a mão aqui no bolso, ela parava de zumbir. Então eu falei, vou deixar ela aqui, já tinha levado a picada, e depois lá na frente eu acho ela, né? E de verdade, quando eu tirei a camisa, eu tava de camisa manga comprida, né? Quando eu tirei a camisa, ela estava ali escondida, estava morta já, né? Mas já não dava mais tempo de passar. E o que aconteceu foi que no final do dia, minha testa estava desse tamanho, né? E as crianças olhavam assim para mim,
Abaixa um pouquinho o microfone, por favor. As crianças olhavam assim para mim e estava realmente bem inchado, né? E deitei, acordei no outro dia, estava mais inchado ainda. E assim foram 3 dias, né? Estava virando uma abelha. Estava virando uma abelha quase. E uma prima minha que... Eu ia trazer a foto para vocês verem, mas eu achei melhor não trazer. Uma prima minha viu a foto que eu coloquei no grupo da família, ela falou assim, você fez um tratamento aí, como que chama? Não sei o que, facial? Harmonização facial. Não fiz harmonização facial, não. E eu lembrei de Botox, né? Na verdade, Botox nada mais é do que você colocar um veneno, um ácido no corpo, no rosto, e aquela parte incha, né? E fica, de certa forma, deformada, né? As rugas desaparecem, ou o lábio fica maior, enfim. Eu fiquei bem descaracterizado com as minhas linhas de expressões não existiam mais. Eu fazia assim, não dava para ver que eu estava esticando a testa, né? Mas o que isso tudo tem a ver com família verdadeira, né? A gente tem rugas de expressão na nossa face. Isso faz parte da gente, do ser verdadeiro. Faz parte da gente, aquilo é nosso. Quando eu falo de rugas de expressão, eu lembro muito da minha avó. Minha avó tem 80 e poucos anos, é a bisa das crianças, né? Mas a minha avó sofreu muito. Ela casou com... Meu avô, ele bebia muito, batia nela, ela se separou, e ela foi pro asilo, agora de uns tempos para cá, e ela sempre teve vontade de casar com um pastor, né? E ela foi pro asilo, e lá tinha um pastor que estava vivendo lá no asilo também. Eles não chamam mais de asilo, não, chamam de residencial, né? Eles estavam lá no residencial e ela se afeiçoou com o pastor, tal, que também era viúvo. E um dia ele chegou para minha mãe assim e falou, vou casar, filha. Oi? Como assim, você vai casar? Aonde? Como? Estamos no meio da pandemia? Não dá para você casar. Não, achei aqui. Ele é pastor. E a gente vai casar. E a gente vai morar junto. Tá bom. E começaram a namorar, tal, e namorando, os dois com lá seus 80 anos. Feliz da vida minha avó estava. Veio o Covid e não é que o pastor também morreu, coitado. E fiquei imaginando como que estaria minha avó. Como você está, avó? Tudo bem. E as rugas de expressão que eu olho para minha avó, eu lembro que, assim, apesar dela ter sofrido, vivido de sabores, alegrias e tristezas, ela é uma pessoa que está bem, ela está sempre bem. Por mais rugas que ela tenha, eu olho para ela e eu vejo em cada ruga dela, como eu olho para o meu rosto agora que está começando a ficar enrugado, aos meus 44 anos, e vejo ali que cada ruga dela, que eu tenho no meu rosto, lembra alguma coisa que aconteceu na minha vida, que eu passei. E isso faz parte da minha vida e faz parte da minha verdade, faz parte de quem eu sou. Aquilo é verdade para mim, porque sou eu. Aquele que eu vejo no rosto sou eu. Eu queria ler com vocês, primeiramente, João 14, verso 6. João 14, verso 6. E depois a gente vai voltar um pouquinho ainda no livro de João também. João 14, verso 6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero me ater aqui ao adjetivo verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por que será que Jesus estava falando que ele era a verdade? Se a gente voltar lá em João 8:32, a gente vai ter um outro verso bem conhecido também. João 8:32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente já ouviu vários sermões que fazem um link entre esses dois versos, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lá na frente Jesus fala: Eu sou a verdade, né? Porque uma verdadeira família precisa da verdade para ela ser uma família de verdade.
sem a gente ter Jesus na nossa família, a gente não é uma família de verdade. Sem a gente ter Jesus na nossa vida, a gente não é um ser humano de verdade. Porque a gente ainda não atingiu o ápice daquilo que Deus planejou quando criou a gente. Só quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, e só quando a gente tem Cristo na nossa vida, é que a gente se torna verdadeiramente aquilo que Ele quer que a gente se torne. Isso é válido para a nossa vida pessoal, e é válido para as nossas famílias também. Eu só vou ter uma família verdadeira quando eu tenho Jesus na minha vida. Aqui na lição de manhã a gente estava discutindo sobre aliança, né? Interessante que antes da gente aceitar Cristo como Salvador, antes da gente assumir publicamente esse compromisso com Ele, através do batismo, a gente tem um momento ali que a gente passa estudando, durante várias semanas, sobre a Bíblia, sobre quem era Jesus, sobre o plano da salvação, sobre como começou o pecado, sobre como vai terminar o pecado na história humana. Isso pode ser encarado como um namoro, digamos assim. Eu estava ali conhecendo a Bíblia, eu estava conhecendo mais sobre quem era Jesus. Da mesma forma, quando eu conheci a Fê, eu comecei a namorar com ela, eu comecei a conhecer a ela, e ela começou a me conhecer também, e nós conhecer um ao outro. É um momento assim, diferente, em que a gente descobre coisas novas sobre a pessoa e que a gente se apaixona por aquilo. E chegou o momento que a gente se casa. Da mesma forma, quando a gente está conhecendo a Cristo, uma hora a gente se batiza. E ali a gente está afirmando para todo mundo: de agora em diante eu vou andar com Cristo. Ele vai ser meu companheiro. Da mesma forma, quando a gente casa, a gente assume ali no altar, perante a igreja e a comunidade, que eu vou estar agora me relacionando e sou uma pessoa só com a minha esposa ou com o meu marido. Como diz lá em Gênesis, né? Deixará homem pai e mãe e se tornarão uma só carne. Então agora eu sou uma pessoa só, junto com a minha esposa, e ela é uma pessoa só, junto comigo. Passa-se o tempo, e a gente ainda tem... Dizem que a paixão dura ali entre 5 anos, alguma coisa assim. E a gente ainda vive aquele momento apaixonado quando se casa, né? E a gente vive junto um com o outro. Mas a verdade é que a gente entra na rotina. E as coisas começam meio que a entrar num ciclo ali, que é consecutivo. Você acorda, sai, vai para o trabalho, volta, conversa um pouquinho e tal, e você entra naquela rotina. E as coisas já não são mais novidade, digamos assim. Mas você está ali, estou firme, assumiu o compromisso. E o Jefferson falou sobre a gente assumir o compromisso com Deus, mas muitas vezes não honrar esse compromisso. E a gente deixar de lado esse compromisso por N fatores. No casamento, a gente muitas vezes não tem aquele romper do relacionamento. Mas será que a gente ainda tem aquele compromisso realmente firmado e reafirmado todos os dias? De ela é minha esposa, ele é meu marido, e a gente vai seguir juntos até o fim? Percebe que o paralelo aqui é, quando eu comecei a conhecer a Cristo, no momento eu tomei a decisão de aceitar Ele e me batizei. O que acontece, e invariavelmente isso acaba acontecendo com todo mundo, eu assumi a Cristo como meu Salvador, mas eu paro de ter um relacionamento com Ele muitas vezes. Muitas vezes eu paro de buscar a Deus todos os dias pela manhã, eu paro de estudar a Bíblia, eu paro de ter uma comunhão maior com Ele. E o que acaba acontecendo? Eu acabo tendo um relacionamento por status, talvez por ser aquilo que eu sei que é o certo. Muitas vezes a mesma coisa acontece com a gente no casamento. Eu estou ali me relacionando com uma pessoa, eu assumi que sou uma nova pessoa, um novo ser, quando eu assumi esse compromisso. Mas será que eu realmente tenho isso como prioridade na minha vida? Quando a gente não tem a Cristo dentro da nossa vida, a gente deixa de ter a verdade, e a gente para de viver verdadeiramente. Eu já não sou mais um cristão verdadeiro quando eu não tenho Cristo dentro da minha vida. E quando eu não tenho um relacionamento verdadeiro com meu marido ou com minha esposa, eu paro de ter, na verdade, um relacionamento verdadeiro com ele ou com ela. Mas o que é um relacionamento verdadeiro? Quantas vezes aqui você para no fim do dia
para conversar com o seu marido ou com a sua esposa? Sejamos sinceros um com o outro. Quantas vezes a gente sabe o que está acontecendo na vida um do outro? A oração ela tem um fator importante, que é nós contarmos para Deus aquilo que está acontecendo na nossa vida, de bom e de ruim. Não muitas vezes porque Deus precisa ouvir aquilo que nós temos para dizer para Ele, porque Ele sabe. Mas muitas vezes porque a gente precisa entender aquilo que a gente está passando e entender que o nosso relacionamento com Cristo é passar para Ele, é transmitir para Ele também aquilo que a gente está vivendo e compartilhar com Ele aquilo que a gente está passando. Muitas vezes dentro de um relacionamento a gente sabe que o outro não está passando por um momento fácil ou que está passando por um momento feliz, mas nem sempre a gente vê o outro chegando para a gente contando: estou passando por um momento difícil ou estou passando por um momento feliz. Porque muitas vezes a gente assume que a pessoa do nosso lado já sabe o que está acontecendo. Muitas vezes a gente sabe que a pessoa que está do nosso lado meio que subentende o que está acontecendo. Obrigado, Tatá. Eu vim voando aqui. Só que a gente assumir que a pessoa que está do nosso lado sabe disso, não necessariamente faz com que ela realmente saiba disso. Ou a gente assumir que uma pessoa sabe aquilo que a gente está passando, não quer dizer realmente que eu sei aquilo que está passando com ela. Que é diferente quando a gente estava no namoro, muitas vezes parece que a gente contava tudo, e mais um pouco do que estava acontecendo na nossa vida. E quando a gente se casa, parece que a gente não tem mais essa comunicação. Parece que a gente não tem mais prazer em conversar e passar tempo junto, muitas vezes. Tem uns passinhos aqui que a gente poderia lembrar. Assim, eu vou elencar aqui para a gente entender melhor o que eu estou querendo dizer. A gente precisa ter um relacionamento profundo com o nosso cônjuge e lembrar que isso é quase como um relacionamento com Cristo. Que a gente precisa insistir, persistir nesse relacionamento. Porque se a gente deixa ele passar, as coisas entram no automático e a gente não tem mais esse relacionamento intenso com a pessoa. A gente precisa aprofundar o conhecimento mútuo um com o outro. Que é isso que eu estou querendo dizer aqui. A gente precisa se relacionar, precisa conhecer melhor um ao outro. Por quê? As pessoas, elas mudam. Igual a minha linha de expressão aqui aparece do dia para a noite, igual aparece uma ruga no meu rosto, igual aparece um cabelo branco no meu rosto, eu sei disso porque eu olho no espelho e vejo ali que apareceu. Por quê? Porque eu me conheço e eu sei como eu sou. Se eu não tenho um relacionamento com o meu cônjuge dia a dia, não converso com ele todos os dias, vai acontecer coisas que de repente vai criar um hiato ali. E eu vou de repente deixar de saber realmente quem é aquela pessoa com quem eu convivo todos os dias. Mas será porque eu não conheço? Não. É porque as pessoas, elas vão mudando conforme o tempo. Não que elas mudem para melhor ou para pior, mas os fatores da vida fazem com que as pessoas tenham características melhoradas ou pioradas, ou comportamentos diferentes em determinadas situações. Isso a gente só conhece convivendo com uma pessoa. A gente tem que cultivar afeição e admiração pelo cônjuge. O que é cultivar afeição e admiração? Sabe quando você namorava e você olhava para sua esposa e parece que ela via coração no seu olhinho? Tipo, coraçõezinhos saltando dos olhos mesmo? Isso é cultivar afeição. Isso é cultivar admiração. É quando você olha para a pessoa e você fala: puxa vida, eu casei com ele, eu casei com ela. Eu admiro ele, eu admiro ela. Por causa disso. Porque muitas vezes a gente admira a pessoa, mas muitas vezes não sabe explicar. Ponto 3. Estejamos voltados um para o outro. O que é estar voltado um para o outro? Sabe quando você se preocupa com a pessoa? Quando a pessoa passa, você olha para ela, é estar voltado para ela. É olhar para ela, para olhar para o que está acontecendo. Muitas vezes o nosso cônjuge precisa de algo e a gente
percebe isso quando a gente olha para ele. Se eu não olho para ele, se eu não vejo o que está acontecendo na vida dele, eu não vou perceber. E muitas vezes vai passar uma oportunidade ali de eu mostrar afeição ou amor pelo meu cônjuge. Criar significado na vida em comum. O que é criar significado na vida em comum? Muitos de nós temos filhos e talvez os filhos sejam uma forma mais plena de criar significado. Agora a gente não pode deixar o significado tomar conta daquilo que a gente é. O ter significados na vida fazem parte da vida, mas o significado não torna aquilo que a gente é. Percebe a diferença? Eu tenho significado na minha vida, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, mas eu não posso deixar o fato de eu ser pai e de eu ser mãe tomar o lugar de quem eu sou verdadeiramente. Antes de eu ser pai e de ser mãe, eu sou marido e eu sou esposa. Então eu não posso deixar o fato de eu ser pai e de ser mãe tomar o lugar de eu ser marido e ser esposa. Ouçam e falem. Ouvir e falar é acho que talvez seja a coisa mais difícil. Porque é difícil a gente... Você acha mais difícil eu falar do que ouvir, né? Tá, já entendi. É difícil para a gente realmente ouvir a pessoa. Sabe quando você está conversando com alguém e ele está passando uma informação para você e você já está pensando no que você vai falar para contra-argumentar ou para justificar ou para... Enfim, é difícil a gente parar e tentar entender o que a pessoa realmente quer falar para a gente. É um exercício, digamos assim. Você parar e ouvir o que a pessoa tenha para dizer. E o aprender a falar também é um exercício que precisa ser exercitado. Muitas vezes a gente subentende que a pessoa sabe o que a gente quer dizer, ou subentende aquilo que a gente quis dizer. E não é. A gente precisa realmente parar para ouvir, precisa parar para falar também. Eliminar críticas, desprezo e a falta de comunicação. É um pouquinho do que a gente falou aqui, do tópico anterior. Evitar crítica é quando você assume, na verdade é quando você não assume nada. Evitar crítica é quando você não assume. Quando a pessoa vem para você e você já não tem um pré-julgamento. É quando você já não tem uma ideia pressuposta daquilo que ela vai te dizer ou do que aconteceu. Muitas vezes as crianças vêm falar comigo e a gente erra muitas vezes nisso. Papai, aconteceu isso. Tá, onde você está? O que você fez? Você fez errado. O que você fez de errado? Isso já é criticar. A gente tem que eliminar a crítica da nossa vida. Entender que quando a pessoa vem falar com a gente tem que estar aberto para aquilo que ela tem para dizer para a gente. E tenham uma amizade no casamento. Como você desenvolve a amizade? Através da convivência. Através do relacionamento. Um ponto que eu quero deixar bem enfatizado aqui. Nós precisamos de Cristo para sermos quem nós realmente somos. Deus e o Espírito Santo, quando imaginaram agir, cada um de nós, quando ele imaginou o Jefferson, a Noemi, a Ju, o Weber, cada um de nós, ele imaginou de um jeito. Quando a gente nasceu, Deus sabe onde Ele quer que a gente chegue. E Ele criou a gente com essa oportunidade da gente chegar no ápice da criação. Só que para a gente chegar nesse ápice, a gente vai ter que passar por momentos de dificuldade, muitas vezes, por momentos felizes, por situações que a gente não gostaria de estar, que nem o Léo hoje estava quando ele teve que montar o som, mas são fatos que vão fazer e vão construir a gente naquilo que Deus quer que a gente chegue. A gente precisa entender que o moldar o caráter, aquilo onde Deus quer que a gente chegue, vai passar por momentos de modelagem que muitas vezes não vão ser confortáveis, mas que a gente precisa passar por eles. A mesma coisa com o casamento. Da mesma forma, quando Deus criou a gente, Ele queria que a gente chegasse em um determinado lugar. Eu, como Ronaldo, como pessoa, quando eu me casei com a minha esposa, Deus queria que eu chegasse em determinado lugar. Só que quando nós dois nos casamos,
Não tinha como isso acontecer ali, naquele momento, daquela forma. Ou se acontecesse, a gente não ia ter as rugas. E a gente não ia se lembrar disso mais para frente. Percebe a importância da gente cultivar as rugas? Não forçar as rugas, tá? Não forçar marcas de expressão, mas a importância da gente reconhecer que as rugas, e quando a gente fala de rugas, quando a gente fala de rugas da gente, a gente vê no rosto. Mas a gente vê rugas no relacionamento, a gente vai lembrar de fatos, de coisas que aconteceram, que nos incomodaram ou que nos entristeceram. Mas esses detalhes são o que fazem a gente ser como um casal. O que faz a diferença é que quando a gente não tem um relacionamento com o nosso cônjuge, essas mesmas coisas são o que fazem a gente querer se separar. São aquilo que fazem a gente querer se divorciar muitas vezes. Que é diferente de quando a gente tem um relacionamento com as pessoas, com aquela pessoa que está ao nosso lado. Se nós temos um relacionamento, se nós conversamos, compartilhamos, essas mesmas coisas são o que vão fazer a gente ser unido. Se quando a Fê teve um câncer, eu tivesse deixado ela de lado, e tivesse deixado ela sozinha, e não tivesse participado daquilo pelo que ela estava passando, talvez nós não estaríamos juntos. Talvez nós não tivéssemos uma família que nós temos hoje. Agora, eu estive ao lado dela. Não é mérito meu, isso não me faz melhor. Mas, por quê? Eu assumi um compromisso com ela, de que eu ia ser o marido dela na saúde e na doença. E por eu servir. Até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Graças a Deus não foi a morte, mas passamos pela doença. Se não tivesse passado junto, não sei o que teria acontecido. Graças a Deus hoje ela está bem. Mas o fato de nós termos passado pela tribulação juntos, fez com que nós dois fôssemos mais fortes hoje juntos do que éramos antes. Quando Cristo põe provas na nossa vida, Ele quer que a gente cresça em relacionamento com Ele. Quando Deus põe provas no nosso casamento, é porque Ele quer que nós cresçamos em união com o nosso cônjuge e com Deus também. Uma das frases que eu mais gosto, um dos pensamentos que eu mais gosto é: o seu cônjuge, ele veio para participar da sua vida, para te ajudar a chegar ao céu. Seja pelas coisas boas que ele traz para você, seja pelas coisas ruins que ele traz para a sua vida também. Percebem? E as coisas boas, mesmo as coisas boas, podem vir de um jeito que a gente não gosta. Muitas coisas boas que vêm para a nossa vida, às vezes a gente não quer aceitar. Às vezes a gente não quer ter aquilo na nossa vida. Mas aquilo vai trazer um benefício para a gente que a gente não entende. Da mesma forma como foi contado na historinha para as crianças hoje, Ellen White, quando recebeu a mensagem de Deus, de que você vai ter que contar daquilo que você está vendo para todo mundo, a princípio ela não quis. E era totalmente compreensível. Isso é demais para mim, ela pensou. Mas isso trouxe o quê? Uma mensagem super valiosa para a gente hoje. Que se ela não tivesse aceitado, ela não teria feito parte, não teria moldado a vida dela do jeito que ela foi moldada. Em suma, é isso que eu queria dizer para vocês hoje cedo. Que nós nos lembremos de que nós não somos mais uma pessoa só. Nós somos um novo ser quando nós nos casamos. E que nós precisamos de Deus para que esse relacionamento funcione. Se ajoelhe com o seu cônjuge. Ore com ele. Às vezes a gente tem o hábito de orar, de nós termos a nossa devoção matinal pela manhã, de fazer o culto em família. Mas, sinceramente, quantas vezes a gente se ajoelha e ora com o nosso cônjuge? A gente precisa mais de comunhão pessoal, mais comunhão entre o casal com Deus e comunhão em família. Que a gente possa se lembrar de que nós precisamos de Deus na nossa vida, no nosso casamento e na nossa família. E que nós precisamos cultivar o relacionamento entre marido e mulher.
para que nós possamos ser, sim, melhores pai e mãe para os nossos filhos, para que nós sejamos uma família verdadeira, como Deus quer que nós sejamos. Para isso a gente precisa de Cristo, porque Ele é a verdade. E sem Cristo nós não podemos ser uma família de verdade. Amém?